Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Liliane, eu sou espírita, eu sou uma anomalia porque eu sou espírita desde o meu nascimento. Eu nasci numa família espírita, tive esse privilégio. Estou concluindo o meu bacharelado em teologia. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre a Bíblia e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Antigo Testamento. Nossa, Liliane, não dá, Antigo Testamento não tem nada a ver. Eu quero no máximo estudar os evangelhos. Pois é, você vai estudar e não vai entender nada. Eu citei alguns livros que hoje eu vim trazer. Este livro aqui, Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de Bale e Carson, tá? Olha o tamanho da criança. O que ele traz? Ele traz comentários sobre o Novo Testamento, onde há citação do Antigo Testamento. Então, convenhamos que um livro deste tamanho, né? São quantas páginas? Deixa eu ver. Mais de 1.400, tá? Ele não foi escrito à toa. Significa que o impacto sobre o Novo Testamento, o impacto do Antigo Testamento é bastante relevante. Por quê? Vamos entender o contexto. Jesus, educado segundo a tradição da religião judaica. Mateus, judeu, certo? Paulo, uma pessoa com uma formação excelente, não só na cultura judaica, ele teve o privilégio de estudar com profundo conhecedor da religião, além de conhecimento da cultura helenística também. Então, assim, o Antigo Testamento projeta muita coisa no Novo Testamento. É muito importante entendermos o Antigo Testamento. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento foi escrito em duas línguas. Depende, vamos fazer um parêntese. Nós podemos entender que existem duas vertentes muito fortes no cristianismo: a vertente católica e a vertente protestante, cada uma com suas qualidades e seus defeitos, assim como tudo na vida. Segundo a tradição católica, o Antigo Testamento é composto por 46 livros. Na tradição protestante são 39. Mas por quê? Vamos entender. A Igreja Católica, além dos livros presentes, né, em todas as Bíblias das igrejas protestantes, ela nos traz mais 7 livros que foram acrescentados à Septuaginta. O que é Septuaginta? Septuaginta, vamos começar com um pouquinho de história. O povo judeu foi invadido diversas vezes, as pessoas eram levadas para o exílio, primeiro na Síria, isso na Babilônia, isso antes de Cristo. E muitos continuaram vivendo longe da terra de Israel, da Palestina. Com isso, aquele hebraico bíblico, né, que era o idioma utilizado nos cultos judaicos, na leitura da Torá, do Antigo Testamento, todo ele em hebraico e uma pequena parte em aramaico, eles começaram a perceber que muito judeu da diáspora, ou seja, de que eles tinham sido levados para viver em outros locais, acabaram não mais tendo contato, tendo intimidade com o idioma hebraico. Haja visto Jesus, que também falava aramaico, que não é
a língua hebraica. Aramaico uma coisa, hebraico outra, são línguas orientais, muitos pontos de contato, mas profundas diferenças. Muitos judeus viviam naquela civilização grega e eles já não tinham mais o conhecimento da língua hebraica para acessarem os originais do Antigo Testamento. Então, entre século III, século I a.C., tem divergências, foram feitas traduções para o idioma grego, para a gente entender o grego koiné, não o grego literário. É como se hoje nós quiséssemos nos comunicar com um número muito grande de pessoas que estão espalhadas para o mundo inteiro. O que nós iríamos utilizar? A gente até poderia utilizar a língua portuguesa, mas o acesso ia ser restrito. Se nós utilizássemos o inglês, o alcance seria muito maior. E foi o que eles fizeram. Fizeram uma tradução para o idioma grego koiné, que é o grego popular. Muito bem. Essa tradução, ela acrescentou 7 livros que não existiam no cânon hebraico. Que livros são esses? Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, e 1º e 2º Macabeus, além de trechos no livro de Esther e no livro de Daniel. E isso foi acrescentado, agregado ao Antigo Testamento católico. Lembrando que no Novo Testamento não tem diferença nenhuma. Os livros da Igreja Protestante são idênticos aos livros da Igreja Católica. A confusão toda está no Antigo Testamento. Por isso nós temos uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante. Quando houve a reforma, por volta do ano de 1500, Lutero disse, não, esses livros não vão entrar porque eles não pertencem à tradição hebraica. Nada disso. A Igreja Católica chama esses 7 livros de deuterocanônicos. Vieram depois do cânon. Os protestantes chamam esses livros de apócrifos, ou seja, não devem ser considerados. As duas opiniões são muito bem fundamentadas, cada um segue o que acredita que deva ser o melhor para si. Eu trouxe como exemplos, por isso que eu estou utilizando a mesa, essa Bíblia de Jerusalém. Ela segue a tradição católica, é uma Bíblia de uma tradução por excelência, ideal para quem quer estudar. Ela vai ter, por exemplo, Macabeus. Se eu quero ler o livro de Macabeus, não vou encontrar numa Bíblia protestante, porque esses livros, os deuterocanônicos ou apócrifos, não estão na Bíblia protestante. Outro exemplo muito bom, essa Bíblia pastoral da tradição católica, ela tem todo um detalhe aqui, mas mais importante que a beleza gráfica dela é a tradução. Ela trouxe uma tradução para que a Bíblia pastoral, para que ela seja ensinada às pessoas que não têm um contato muito próximo da Bíblia. Eu tenho uma outra Bíblia pastoral desse tamanho, ideal para você pôr na bolsa e levar para onde quiser. Existem outras tantas traduções católicas excelentes. Vou mostrar uma que eu gosto muito da tradição protestante, a Bíblia de aplicação pessoal. Esse aqui é um volume antigo ainda, onde ele utiliza a tradução mais conhecida, que é do João Ferreira de Almeida. Eu tenho agora uma nova, que eu esqueci de trazer, claro, que
ela traz uma tradução que se chama NVI, Nova Versão Internacional, tá? Divina, num duplo sentido. O que é interessante nessa Bíblia de aplicação pessoal é o que o próprio título está explicando. Ela explica o que esses trechos da Bíblia querem dizer para mim, que estou vivendo no século 21, não mais em 1500 anos antes de Cristo, não mais no ano 1 da era cristã, nada. Para quem vive na atualidade, ela contextualiza esses ensinamentos. O que eu quero deixar claro nesse vídeo? Leiam a Bíblia. Por quê? Ela nos traz ensinamentos, direcionamentos, nos ensinam a sermos pessoas melhores. Eu não posso me dar ao luxo de ser cristã e deixar de lado o estudo e a compreensão esses livros, porque a Bíblia, de fato, é uma coletânea de vários livros que trazem, do início de Gênesis até o Apocalipse, trazem um direcionamento. Eles formam um círculo. Gênesis, Antigo Testamento, aponta para o Novo, e o Novo explica o Antigo. O Antigo contém elementos do Novo, tudo faz parte. É como você pega um quebra-cabeça de 1000 peças e quer descobrir a paisagem vendo só uma pecinha. Não vai dar. Nossa, Liliane, você falou que você é espírita e você lê a Bíblia. Leio, estudo, estou concluindo, acho que até o final do ano, se nada der errado, eu concluo meu bacharelado em teologia, porque se eu quero entender um pouco mais da mensagem de Jesus, eu preciso me debruçar sobre esse livro e entender o que ele veio ensinar a todos nós. Ele fala, Jesus deixou uma mensagem muito interessante, que ele nos fala de coisas que são presentes no nosso dia a dia. Então, as palavras de Jesus ecoam nos dias de hoje, nos mostrando como nos relacionarmos com Deus e como cumprirmos a vontade de Deus. Você fique à vontade, deixe o seu comentário. Se você concorda, ótimo. Se você discorda, a opinião de todos é muito importante. Mas nós vamos sempre manter a mente aberta aqui, com todo o respeito a todas as religiões, porque Jesus não veio explicar uma religião específica, ele veio nos ensinar a respeito do amor. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, que ele reine nos nossos lares e nos direcione em todos os passos da nossa vida.